Two. Hang on. Hang on. Hey. It's quick. Oh, acho que ele tá aprendendo a contar. Ele faz assim, ó. Essa cara de sono misturada com, sei lá, com choro. Tá bom não, né? Mas oiê! Aqui é a Ana Paula e você está no canal do YouTube Sherlock Holmes. Seja muito bem-vinda a mais um Vlogmas que está acabando. Esse é o Vlogmas 23, amanhã é o Vlogmas 24 e eu acho que acaba aí. Talvez saia um 25 também. Mas tá acabando. E hoje é dia 23, vocês sabem que o Vlogmas tá saindo aqui quase todo dia, ao vivo mesmo, né? Exceto os dias que eu tô juntando 2 dias. Gente, consegui. Conseguimos, né? Eu tô tão feliz com ter me proposto a fazer isso. Num momento difícil, muito difícil. Já falei pra vocês, mais difícil do que muito difícil. Juntou aí puerpério, recém-nascido, junto com o Arthur, que é outro bebê e tal. Mas eu me propus a fazer isso, não sou obrigada a fazer isso, né? Mas me propus e consegui. Logo eu, né? Tô melhorando, gente. Eu sou aquela pessoa, gente, que tem dificuldade com manter as coisas que se propõe a fazer. É uma coisa assim, minha. Um pecado meu. Uma coisa que deve envolver vários pecados, que eu não sei ainda, mas eu tenho dificuldade, assim, de começar um projeto e terminar esse projeto. Então eu tô feliz de ter conseguido e eu tô muito mais feliz por vocês que estão aqui acompanhando, que estão aqui comentando em todos os vlogmas, que estão deixando like, que estão, assim, me incentivando, me apoiando, porque é real, eu fiquei chocada com como nesse vlogmas eu tive o apoio e o carinho de vocês aqui. Muito, 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 muito obrigada mesmo. Agora, uma outra coisa que eu quero de você é um reconhecimento. Você aí que assistiu o Vlogmas 2024, eu quero que você reconheça, quero que você comente aí dizendo: uau, parabéns, Sherlock. Quero que você reconheça que esse ano, nesse Vlogmas, você não me ouviu reclamar do calor. Talvez eu não lembro, talvez tenha ouvido ali, mas não me lembro de ter reclamado. Então, você acha que eu mereço um parabéns? Você lembra que em 2024 eu tava reclamando muito de calor? Eu reclamava todo o Vlogmas. Teve um Vlogmas que eu precisei falar sobre isso, sobre a minha reclamação. Mas dessa vez eu não reclamei. Se você não me viu reclamar, eu acho. Mas agora eu vou reclamar. Já está chegando no final, eu tô com crédito para poder reclamar do calor e é inaceitável. Neste momento está fazendo 33 graus, a sensação térmica deve estar para lá de 35. Então agora eu vou reclamar. Porque o verão chegou, eu não tinha caído minha ficha ainda, que o verão ainda não tinha chegado, que ainda não era verão. Agora é verão. Meu Deus, gente. Eu tô com medo de não sobreviver com bom humor pra contar. O bom humor contar a história até o final desse verão, porque tá puxado. Mas você sabe de uma coisa? Inclusive, deixar de alerta pra você que... Quero deixar de alerta pra você que ano passado, né? Tô brincando aqui e tal, mas no Vlogmas do ano passado, eu reclamei... Ai, peraí que eu já ajeito vocês. Eu reclamei muito do calor, é verdade. Você sabe que eu reclamei muito do calor. Que eu reconheci que eu tava reclamando demais do calor. Ó, melhorou, né? Eu reconheci que eu tava reclamando demais do calor. Levei em conta os pecados envolvendo a minha reclamação demais do calor. Mas, no final das contas, eu descobri que eu tava com problema na tireoide.
Eu tive, naquele período do Natal, uma oscilação de hipertiroidismo para hipotiroidismo, de hipotiroidismo para hipertiroidismo em menos de um mês ali, né? Então eu tive esse problema do hormônio da tireoide pós-parto. E pronto, voltei para sempre, né? Então eu tomo remédio até hoje, todos os dias, tenho que tomar um remédio bem cedinho, em jejum. Então, tô falando isso porque deixar de alerta pra vocês, né? Então, assim, eu tava sentindo muito calor no ano passado, mas eu tava sentindo mais calor do que o normal, justamente por causa disso. Tanto que, assim, eu estou sentindo calor esse ano, estou, mas não tem nem comparação com como eu tava me sentindo no ano passado. Gente, não tem. Não tem comparação. Ano passado, realmente, assim, tinha algo a mais, sabe? Não era só meu pecado, não era só meu desconforto. Realmente tinha alguma coisa a mais. Então, quero deixar essa instrução, essa sugestão aí, né, pra você. Sempre investigue, faça seus exames direitinho. Enfim, é isso. As crianças estão dormindo, eu dei uma cochiladinha com elas. E, gente, ontem à noite, antes de dormir, eu lixei minhas unhas, porque tô há um século... Nossa, quanto assunto, né? Pra uma abertura de vídeo. Eu tô há um século sem conseguir fazer as unhas. E quando eu digo assim, sem conseguir, é questão das prioridades que eu dou, né? Não é assim, nossa, estou completamente sem tempo, eu não consigo nem fazer as unhas. Calma, né? Não vamos pra esse nível de caos, não é assim. Mas é questão de prioridade, sabe assim, quando os tempos que eu tenho, eu não estava priorizando isso, não estou priorizando isso. Então, os tempos que eu tinha, eu tava priorizando estar com o Diego, tava priorizando assistir alguma coisa com o Diego, tava priorizando dormir, tava priorizando ler, tava priorizando fazer meu devocional, sabe? Mas eu quero realmente ver se hoje eu consigo tirar a cutícula, porque eu já tô até, sabe quando a pelezinha começa a machucar? Justamente porque já faz tempo que você não faz. Aqui a cutícula começa... Oi, filhinhas, foco. A cutícula começa a sair assim. Pois é. Então, quero ver se hoje eu consigo fazer em algum momento. Mas quero fazer. Eu mereço. Eu mereço pintar minhas unhas de vermelho pro Natal, que já é a véspera amanhã. Eu mereço ter umas unhazinhas feitas. Não mereço? Ai, gente, eu tava vendo uma amiga minha, inclusive agora há pouco, falar sobre vida real versus vida editada, né, no Instagram, nas redes sociais. E eu fico feliz de ser muito transparente com vocês, sabe? É claro, né, aquilo que eu sempre falo pra vocês, é claro que a gente não vai expor esses momentos específicos de... Nossa, quanto assunto! Alguém me para! É claro que a gente não vai manter... ficar mostrando esses momentos específicos de tipo assim, né, não vou expor meu filho no momento em que ele tá estressado e que tá me estressando, não vou expor esses momentos, não vou expor o momento em que eu choro de estresse, não vou me filmar chorando, isso eu já acho que é sensacionalismo, sabe, eu acho que não é você querer mostrar a vida real, não. Mas eu fico feliz, assim, de que eu tô sendo muito transparente com vocês a respeito de tudo. Não tô romantizando as coisas no sentido de romantizar, de mentir, porque muita gente fala de romantizar a maternidade ou romantizar o que for. Fala no sentido de mentir, eu não estou mentindo pra vocês. Eu estou mostrando pra vocês onde é que eu busco forças, onde é que eu busco fonte mesmo pra me fortalecer nas dificuldades que eu também tenho, né, e que toda mãe tem, e que não é motivo para você desistir, sei lá, de um casamento, de uma maternidade, por causa dessas dificuldades que passam e tal. Tô dizendo isso porque eu comecei o vídeo falando pra vocês que eu tô com cara de sono e de choro, né, e esse Vlogmas eu acho que é interessante até pensar que, por exemplo, o Vlogmas lá da Inglaterra, que foi de 2023, foi também um Vlogmas muito... Nunca tem sido só sobre dias normais, né, de Natal, assim, de pré-natalino. O Vlogmas da Inglaterra foi um Vlogmas do meu primeiro mês grávida.
primeiro mês, eu tinha recém descoberto a gravidez. Então eu tava compartilhando com vocês, assim, minhas oscilações emocionais, os meus enjoos e tudo. E agora compartilhando com vocês esse começo mesmo dessa vida com um bebê recém-nascido, um bebê novinho e um outro bebê. Tenho compartilhado com vocês esse começo tão intenso, né? E eu acredito que Deus tem um propósito em tudo, eu acredito que Deus tem um propósito até em eu ter perseverado compartilhando aqui com vocês, sabe? Porque eu tenho recebido mensagens que me fazem aquilo que eu falo pra vocês, né? Que se estiver abençoando uma pessoa, pra mim já valeu a pena. Pronto, já valeu a pena. Eu sei que já tá abençoando uma pessoa, 2 pessoas, com certeza. E justamente nesse sentido, sabe? De que aquilo que eu já falei, as forças de hoje não são as mesmas de ontem, nem as mesmas de amanhã. O meu Deus é o mesmo Deus. O meu Deus é um Deus constante. Ainda que as minhas circunstâncias não sejam constantes, ainda que o meu emocional não seja constante, ainda que a minha luta contra o pecado não seja constantemente positiva, né? Mas, por exemplo, hoje foi um dia que eu acordei muito disposta, assim, eu acordei cedo, levantei da cama antes do Arthur levantar, a Luana também ainda estava dormindo, ela já tinha acordado um pouquinho antes, dei de mamar pra ela e ela voltou a dormir, em vez de ficar dormindo eu levantei, tomei um banho, preparei o café da manhã, não filmei nada, né, mas assim, sabe, acordei assim, com vontade de deixar tudo pronto, de não acordar naquela agitação e tal. E falei pro Arthur, falei assim, filho, hoje a gente vai ter um dia mais tranquilo, a gente não vai ficar brigando um com o outro. Porque como eu falei pra vocês, né, ele agora no comecinho não tava, mas agora ele tá demonstrando mais os ciúmes dele, o incômodo dele. E aí, né, na agitação aqui do dia a dia, fica difícil pra mim e fica difícil pra ele, né. Aí falei isso pra ele e tal, a gente orou no café da manhã e aí tava tudo bem até o Diego sair de casa. Aí o Diego saiu de casa, começou. Começou. Mas eu tava lá, sabe? Tipo, tranquilamente firme. Tipo, eu consigo, Senhor, hoje eu consigo. Aí fui fazer o devocional 7 da manhã junto com a Laís, né? Que ela tá fazendo um devocional antes de começar de novo a leitura cronológica. Inclusive, bora, gente, ano que vem, a partir do dia 1º tem mais leitura cronológica. Então, aí fiz o devocional aos trancos e barrancos, porque, né, meu bebê mais velho estava grudado no meu pé, a outra dormindo, e ele lá. E aí, gente, quando deu 9h30, a Luana acordou, eu dei de mamar pra ela, ali enrolando o Arthur e tal. E aí brinquei um pouquinho, botei ela pra brincar um pouquinho, entre aspas, um pouquinho com o Arthur, e precisava colocar ela pra dormir. E não sei se vocês sabem, mas o bebê até 3 meses, eles ficam acordados no máximo 1 hora. E isso conta o tempo de mamada, isso conta o tempo de trocar a fralda, né? E aí fui colocar ela pra dormir de novo, mas não tava conseguindo, porque meu outro bebê, o bebê mais velho, não deixava. De jeito nenhum. Daí eu desci com eles, pra ver se ele se acalmava, né? Fiquei com ela no colo, mas assim foi. Aí voltei pra casa e não conseguia botar a bebê pra dormir, porque ele não deixava. Eu não vou expô-lo, assim, totalmente do porquê não deixa, mas assim, gente, você que tem 2 filhos, você já imagina, assim, acho que ele chororou atrás de mim. A Luana não é um bebê que ainda consigo botar no berço e ela dormir sozinha, né? Eu preciso estar ninando ela. Então, aí, sabe, aí eu fui ficando nervosa, gente, e eu, Senhor, eu olhava pra cima assim, Senhor, me ajuda, e eu andando pela casa, e ele andando atrás de mim, chorando, e me puxando, e eu, ai, meu Deus, e ela chorando também, porque ela já passou muito do tempo pra ela dormir, ela tava extremamente estressada. Aí ela chorando, ele chorando, e aí eu chorando, eu, tipo assim, né? E por que eu compartilho isso com vocês aqui, gente? Porque eu quero compartilhar com vocês que existe essa realidade aqui também, sabe? É real, eu não sou perfeita, minha vida não é perfeita, as crianças não são perfeitas,
Mas eu quero compartilhar com vocês também isso que é o principal, que é chorando e olhando para cima e pedindo: Senhor, me ajuda, Senhor, me dá paciência, Senhor, me ajuda aqui com isso aqui, a lidar com isso daqui. Por fim, já era 11h30, eu aqui com a Luana chorando, dando comida para Arthur, e o Arthur, né, chorando também. Aí o Diego chegou, aí eu fui, botei ela para dormir, depois botei ele para dormir e deitei com ela e pude dormir um pouquinho. Porque é claro que o cansaço, né, as acordadas de madrugada, ou já mais de um mês sem dormir uma noite inteira, é claro que isso contribui para você ficar tão cansado ao ponto de declinar fácil nas emoções com essas coisas, né? Então é óbvio. Mas eu compartilho isso com vocês para que vocês saibam que, por mais que existam as dificuldades, e existem, no meio de tudo que você está vivendo, qualquer coisa, eu não vou falar aqui só da maternidade, mas qualquer coisa que você está vivendo, porque eu também já chorei muito de cansaço quando eu estava solteira, trabalhando para mim mesma, tendo que me sustentar e resolver tudo de casa sozinha, enfim. Também já acabei chorando de cansaço muitas vezes. E o que eu quero compartilhar com você nesse sentido é que as dificuldades vão existir na sua vida, na sua maternidade, na sua vida solteira. Mas, para nós que somos crentes, nossas reações, elas são diferentes, porque Deus está com a gente. Deus está caminhando com a gente mesmo no meio dessas dificuldades, mesmo no meio desses choros de cansaço. Ele está ali vendo o seu cansaço, Ele está ali te sustentando. E por mais que naquele momento ali de estresse, de cansaço, você não consiga ver muito além, ali, muito à frente, do tipo, isso vai passar, calma, amanhã vai ser diferente, as misericórdias do Senhor se renovam e amanhã é um novo dia. Por exemplo, ainda que você não consiga ver, Deus está ali com você. Deus está ali te fortalecendo e você vai aguentar até o final do dia, porque tudo que Deus está colocando na sua mão para fazer, Ele vai te prover o que precisa, e não só externamente, mas prover internamente também, mentalmente também, emocionalmente também. E o fato de você chorar, o fato de você se cansar, o fato de você chegar num momento do dia e falar: eu não aguento mais, não significa que você não aguenta mais, é a sua percepção. Mas perceba que, pode ver que a maioria vou dizer todas, porque afinal você tá aqui, não é? Você tá aqui me vendo, você tá aqui me ouvindo. Então, todas as vezes que eu e você chegamos no momento do dia chorando, gritando, o que for que você se expressa, chegamos no momento do dia dizendo: eu não aguento mais, eu não vou conseguir, eu não aguento. A gente aguentou, a gente chegou até o final do dia, a gente deitou a nossa cabeça no travesseiro, a gente dormiu, e Deus cuidou da gente durante a noite, a gente acordou no outro dia. E perceba que a gente não lembra, é isso que eu tô querendo dizer. A gente chega no final do dia, deita a cabeça no travesseiro, no outro dia a gente acorda com novas forças e a gente não lembra de ter gritado no dia anterior, em algum momento, que não ia aguentar, que não aguentava mais ou que não ia aguentar mais, não é? Então a gente tem que lembrar, né? Agradecer a Deus, que mesmo quando mesmo quando a gente, na nossa pequenez, tem a sensação de que tá tudo meio que desmoronando ali. E veja, gente, cada pessoa tem a sua realidade. Não se sinta mal, não se sinta culpada, porque isso eu falo pra você e pra mim, mas pra mim, eu tenho isso muito bem resolvido. Não se sinta culpada, não se sinta mal, porque, poxa, eu tô aqui, vamos me dar como exemplo, de hoje de manhã. Eu tô aqui chorando e orando, pedindo ajuda pra Deus, me dar forças, mas eu tô aqui com 2 bebês saudáveis, eu tô aqui com 2 crianças que estão bem. Sim, glória a Deus, mas Deus me vê no meu cansaço também. Deus me vê no meu cansaço ali. Deus me vê na minha exaustão, porque eu sou limitada. Sim, seria muito mais difícil se meus filhos não fossem saudáveis, se um dos meus filhos não fossem saudáveis. Eu falo isso pra você também. Às vezes você fica assim: nossa, eu tô aqui nessa situação que eu tô passando, né, seja qual for,
mas tem gente que tá muito pior. Eu não tenho o direito de chorar por causa disso, eu não tenho o direito de ir em oração ao Senhor, lamentando, chorando por causa disso, cansada com isso, sendo que tem gente que tá muito pior do que eu, né? Então, assim, poxa, eu tô aqui cansada com o meu trabalho, com o meu emprego, eu tô estressada por causa do meu trabalho, mas, poxa, eu não posso reclamar para Deus, né? Eu não posso levar a Deus em oração, eu não posso estar cansada, porque tem gente que não tem nem emprego. Gente, é verdade, a gente tem que olhar para nossa realidade, seja ela qual for, e reconhecer as bênçãos do Senhor que são imerecidas. Então, se você tem um trabalho, não é merecimento seu. Se tem um trabalho que te dá um salário, não é merecimento seu. Filhos saudáveis também não são merecimento seu. Enfim, todo cuidado, todo amor que Deus tem por nós não é por nosso merecimento. Mas Deus te vê, Deus enxerga você, Deus vê, Deus é onipresente, Deus é onisciente. Deus não está ali presente apenas para quem está dentro de uma categoria de tristeza, de dificuldade, que exista uma categoria justificável para isso. Não, Deus está aí, Deus está te vendo, Deus vê a sua tristeza, Deus vê a sua dificuldade, ainda que você coloque num parâmetro e veja assim, nossa, mas essa minha dificuldade é tão pequena e eu tô sofrendo tanto, digamos assim. Deus vê, Deus te enxerga e Deus não vê como pequeno. É claro que nós devemos ser gratas, é claro que nós não podemos ficar cegas para as coisas boas que Deus nos dá, e é claro que Deus vai nos levar a ver isso, é claro que Deus vai nos direcionar a isso, a enxergar, sabe, que justamente eu estou ali, eu fiquei estressada, eu chorei, eu fiquei nervosa, mas olha só, glória a Deus, meus filhos são filhos, eles estão saudáveis, eles estão bem. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? A gratidão, ela precisa estar ali, ela precisa chegar. Mas a gente vive num mundo caído, gente, e esses cansaços, essas tristezas, elas aparecem. A gente não pode viver uma vida de ingratidão. A gente não pode viver uma vida cega para as bênçãos de Deus. A gente tem que contar as bênçãos, né? Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, e has de ver surpreso o quanto Deus já fez. Claro, você agradecer, nas suas orações diárias, você ter um momento de agradecer a Deus, é muito bom para você, para o seu coração, para lembrar das coisas boas. E isso dá uma redirecionada, sabe? Mas o que eu tô querendo dizer é um outro ponto disso, que é que Deus enxerga você, que Deus vê o seu sofrimento, Deus vê suas lágrimas, mesmo que você ache que não tá dentro de uma escala de problemas choráveis, sabe assim? Você já entendeu, né? Eu tô no maior falatório aqui, já virou um podcast de 30 assuntos. Me desculpa voltar aqui para continuar o assunto. Eu tava lendo esses dias um dos devocionais desse livro do Christopher Ash, que eu venho compartilhando algumas coisas com vocês no Vlogmas, e eu até fiz um vídeo que levou a gente vários dias aí pra eu fazer, e postei no Instagram, eu lendo uma parte em português, que eu traduzi em português, fiz um videozinho que, gente, levou muito tempo, você vai lá e curte, me ajuda lá com aquele vídeo, né, porque levou muito tempo. Mas enfim, tem um trecho aqui que eu li, acho que foi do dia 14, foi, de Lucas 2, de 8 a 11, dos pastores que foram visitar, né, e aí o anjo diz para eles que ia dar um sinal, e o sinal, haveria um sinal, e o sinal é que eles iriam encontrar um bebê envolto em panos, né, e numa manjedoura. E nesse devocional, o Christopher está chamando a nossa atenção de como que o rei, né, o Messias prometido, o rei viveu de uma forma tão humilde, desconfortável, para o nosso padrão de entendimento do que um rei deveria viver, né, do que um rei, o Deus de que criou tudo, deveria ter vindo viver. E uma lembrança para nós que, de 2 Coríntios 8, sendo rico, por amor se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos.
O Senhor Deus, o Senhor Jesus se fez pobre por nós. Ele se fez marginalizado por nós, excluído por nós, hostilizado na sociedade por nós. E pela sua obediência, que custou sua vida, uma vida de obediência, nós somos feitos inimaginavelmente ricos. E Deus nos chama a tomar a nossa cruz diariamente. Então, o Cristo Fresh chama a nossa atenção de que nós não devemos conceber uma vida mais confortável do que o nosso Salvador, ainda que você tenha em muitos aspectos financeiros, né? Então, ele nos desafia a ver oportunidades de desconforto positivo, como por exemplo você convidar um vizinho para o culto de Natal sabendo que pode ser rejeitado, evitar excessos no Natal, mesmo que os outros familiares riam de você, falar de Jesus, que é tão difícil para esses familiares incrédulos, mesmo sabendo que vai ser constrangedor, que alguém pode te ofender e tirar piada com você. E ele fala que quando você vivenciar um pouco de exclusão dolorosa, console-se ao lembrar que essa foi a experiência de Jesus desde os primeiros anos, mesmo os primeiros dias de sua vida. Desde que ele veio ao mundo, já não foi confortável. E o que eu li para vocês lá no Instagram foi que esse sinal de que ele seria encontrado, né? Jesus foi encontrado numa manjedoura, envolto em panos. Seria difícil encontrar um sinal mais decepcionante, porque tá tudo errado. É um bebê, uma criança, envolta em panos, aconchegada numa manjedoura, e é um bebê, Olha o sinal, é um bebê. E eu tenho dois bebês em casa, e eu tô vendo como eles são extremamente dependentes, extremamente não fazem nada por si mesmos, não sabem fazer nada, nem levantar a cabeça a Luana consegue levantar sozinha. Não consegue falar, não consegue nada, a gente não consegue nada. E esse era o sinal, é um bebê. Não tem um berço luxuoso ali para ele. Ele nasceu de uma mãe pobre, excluída da sociedade, sem nada de especial. Então não tinha nada naquele sinal que o anjo deu para pastores. Nada naquele sinal sugeria que aquele ali era o rei, que era o Messias, que ele é o Salvador. Porém, sugere-se. E o Cristo Fresh coloca que na música comovente do seu nascimento, ouvimos a triste melodia da sua morte. E por meio dessa morte frágil, ele derrotará todos os poderes do mal. Será coroado Messias e Senhor. Será o Salvador poderoso de todos os que nele confiarem. Este sinal está correto. Este é o sinal correto. É pela sua fraqueza que ele é forte. Pela sua vulnerabilidade que ele é o conquistador. Pelos seus sofrimentos que ele será salvador. Maravilhem-se com os pastores diante desse bebê conquistador, desse Messias humilde, desse Senhor desprezado. E enquanto vocês se maravilham, considerem também que vocês são chamados a seguir seus passos. Força, sucesso e imponência almejamos, mas fraqueza, desânimo e vulnerabilidade são o caminho da manjedoura.